Você já percebeu que Paulo faz algo genial em Romanos 9? Algo que passa completamente despercebido, mas que destrói a interpretação calvinista? Paulo usa uma técnica linguística que todo rabino judeu conhecia. Ele inverte as comparações propositalmente. E quando você vê essa inversão, a doutrina da predestinação individual cai por terra. Presta atenção. Primeira comparação: Jacó, Iash, Israel, o povo escolhido. Esaú, gentios, o povo não escolhido. Paulo diz que Deus escolheu Jacó, Israel, e rejeitou Esaú, gentios. Faz sentido, certo? Israel é o vaso de honra, gentios são vasos de desonra. Mas então, Paulo inverte tudo. Alguns versículos depois ele compara Esaú e Ecor Israel, que buscou a justiça e não alcançou. Jacó e Ecor gentios, que não buscaram e foram alcançados. Como é possível? Paulo está se contradizendo? Não. Ele está provando um ponto devastador, e eu vou te mostrar exatamente qual é esse ponto. Vamos começar pela primeira comparação. Paulo está em Romanos 9, explicando por que Israel rejeitou Jesus. E ele usa o exemplo de Jacó e Esaú. Amei Jacó, mas odiei Esaú. Romanos 9:13. E então Paulo diz: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra. Romanos 9:21. Nesse momento, Paulo está comparando Jacó, Israel, vaso de honra, Esaú, gentios, vaso de desonra. Faz sentido. Deus escolheu Israel para ser o povo da promessa, para trazer o Messias ao mundo. Israel é o vaso de honra. Os gentios que não tinham a lei são vasos de desonra. Até aqui parece que Paulo está ensinando predestinação individual, certo? Mas espera. Paulo ainda não terminou. Ele está montando um argumento. E no final, ele vai inverter essa comparação de uma forma que vai explodir a cabeça dos judeus que estão ouvindo. Agora vem a parte que ninguém percebe. Paulo, alguns versículos depois, inverte completamente a comparação. Olha só. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Romanos 9:30-31. Espera, o que Paulo acabou de fazer? Ele inverteu as posições. Agora, gentios, que eram Esaú, alcançaram a justiça. Vaso de honra, Israel, que era Jacó, não alcançaram vaso de desonra. Paulo está dizendo que os gentios que eram comparados com Esaú, o rejeitado, agora são comparados com Jacó, o escolhido. E Israel, que era comparado com Jacó, o escolhido, agora é comparado com Esaú, o rejeitado. Por quê? Porque Israel buscou a justiça pelas obras da lei e não pela fé, enquanto os gentios, que nem buscavam, foram alcançados pela graça através da fé. Essa inversão linguística de Paulo destrói completamente a ideia de predestinação individual. Vou te mostrar por quê. Se fosse predestinação individual, Paulo não poderia inverter as comparações. Se Deus tivesse escolhido Jacó para a salvação eterna e rejeitado Esaú para a condenação eterna, então Jacó sempre seria vaso de honra e Esaú sempre seria vaso de desonra. Não há como inverter. Mas Paulo inverte. Por quê? Porque ele não está falando de indivíduos. Ele está falando de povos e seus papéis na história da redenção. Jacó e Esaú representam dois povos. Jacó, Quiaras e Israel, escolhido para trazer a lei e o Messias. Esaú, gentios, não tinham a lei. Mas quando Israel rejeitou o Messias e os gentios aceitaram pela fé, os papéis se inverteram. Os gentios, que eram Esaú, agora são Jacó, o escolhido pela fé. Israel, que era Jacó, agora é Esaú, o que rejeitou. O critério nunca foi predestinação arbitrária. O critério sempre foi fé versus obras. Quem busca justiça pelas obras, seja judeu ou gentio, é rejeitado. Quem aceita a justiça pela fé, seja judeu ou gentio, é aceito. Então o que Paulo está realmente dizendo em Romanos 9?
Ele está explicando que Deus sempre planejou unir judeus e gentios em um só povo, a Igreja, e que a eleição nunca foi baseada em nascimento, raça ou decreto arbitrário, foi baseada em fé. A inversão linguística que Paulo usa prova isso. Primeiro, ele compara Jacó com Israel e Esaú com gentios. Depois, ele inverte. Compara Israel, que buscou pelas obras, com Esaú, e gentios, que creram, com Jacó. Essa inversão só faz sentido se Paulo estiver falando sobre povos e papéis na história, não sobre predestinação individual. E Paulo fecha o argumento em Romanos 11:32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Todos os judeus estavam na desobediência. Todos os gentios estavam na desobediência. E agora, Deus oferece misericórdia a todos através da fé em Cristo. Não é predestinação individual. É o plano de Deus para unir toda a humanidade. Da próxima vez que alguém te disser que Romanos 9 ensina predestinação individual, mostre essa inversão. Pergunte: se é predestinação individual, por que Paulo inverte Jacó e Esaú? Por que Israel vira Esaú e gentios viram Jacó? A resposta é clara: porque não é sobre indivíduos, é sobre povos. E o critério sempre foi fé, não decreto. Se esse vídeo abriu seus olhos, compartilhe com alguém que precisa ver isso. E se inscreva no canal para mais conteúdo que destrói interpretações erradas da Bíblia. Muitos fazem isso por ignorância e outros por manipulação. Mas aqui você vai aprender a interpretar como Jesus interpretava. Se tiver dúvida por perguntar, vou ter prazer em responder. Você só não pode continuar sendo manipulado.